esteve participando, se você não escutou o início desse estudo, que foi na quarta-feira passada, ele está gravado no YouTube, você pode ter acesso a essa palavra, que foi uma palavra introdutória do nosso estudo. Então, eu queria só fazer uma reflexão bem rápida, né? Nós fomos convidados para um cruzeiro, algumas pessoas aceitaram, outras não acreditaram, outras correram atrás e acabaram descobrindo que era um convite verdadeiro, legítimo, aceitaram, e aqueles que aceitaram estiveram dentro do cruzeiro. Um navio extremamente luxuoso, como alguma coisa que talvez nenhum de nós nunca tenha participado, ou talvez poucos já tenham participado, e a ideia é como que cada pessoa se comportou ou usufruiu dessa viagem. Algumas pessoas usufruíram de uma forma bem singela, bem restrita, sem saber muito a que tinha direito, ao que não tinha direito, o que era gratuito, o que não era gratuito. Então, sem essas informações, essas pessoas acabaram se restringindo dentro de suas cabines ou apenas observando quem desfrutava do lazer e de todas as atividades da viagem. Outros, já mais bem informados, começaram a usufruir do lazer, da piscina, das aulas, do spa, dos restaurantes. Outros, ainda mais bem informados, passaram a usufruir dos shows, das noites de gala, e outros, ainda mais atirados, foram até ao lugar onde se conduz o navio, na cabine do capitão, e ali juntamente com ele pôde estar nesse lugar de condução do navio e podendo usufruir da companhia do capitão, de tudo aquilo que ele tinha para ensinar. Então, dentro desse contexto, né, embarcamos nesse navio. Nós temos feito uma analogia desse navio com o reino de Deus. Então, uma vez dentro desse reino, embarcados nesse navio, nós somos viajantes rumo à cidade celestial. Cidade celestial, o que é isso? É a Nova Jerusalém, que nos está preparada para a nossa habitação eterna. Se você for lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 9, mais ou menos, a palavra de Deus nos fala a respeito dessa cidade. E ela fala coisas tão extraordinárias que eu não vou ler aqui porque são muitos detalhes, você pode ler na sua casa e eu te convido a ler, para você saber um pouquinho do que te aguarda, né, do que Deus tem reservado para você. E no versículo 23, a Bíblia diz assim: a cidade não precisa nem de sol e nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi imolado no nosso lugar, aquele que morreu por nós, o sacrifício que Deus escolheu, perfeito, para substituir o nosso lugar nessa morte que nos cabia por causa do nosso pecado. Então, é importante a gente entender a grandeza de tudo isso, a grandeza desse lugar que nos aguarda. Imagina uma cidade que não precisa nem de sol nem de lua para ser iluminada, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Isso reflete a grandeza da glória de Deus, e eu quero, através desses estudos, aguçar em você o anseio de não se colocar nesse lugar daquela pessoa que por poucas informações não usufruiu dessa viagem. A pessoa que ficou apenas dentro da sua cabine, vendo o mar e a sua beleza por aquela escotilhazinha, aquela janelinha fechada, ou até aquela pessoa que saiu para o convés, mas ficou só apreciando o lazer dos demais sem poder usufruir, achando que não cabia a ela usufruir. Eu quero aguçar em você essa vontade, essa sede, essa curiosidade de usufruir dessa glória de Deus, que já pode ser experimentada desde já. Nós vimos que, de fato, muitas coisas que estão no porvir, no reino de Deus, já podem ser usufruídas desde agora. E eu quero que você se lembre disso, que você pode usufruir de muitas coisas desde já, e que você anseie e busque por isso, porque são coisas impagáveis, são coisas realmente preciosas demais, que vão nos dar vida no meio de toda a luta que nós travamos nesse mundo. Então é fundamental a gente compreender que, apesar de nós não termos chegado ainda nessa cidade, nós já estamos no reino
E exatamente porque já estamos no reino, devemos já usufruir dos benefícios desse reino, do poder desse reino. Mas também é importante a gente entender que apesar de nós já estarmos no reino, nossa caminhada ainda não acabou. Nós iniciamos a nossa caminhada no momento em que nós recebemos Jesus. Lembre-se que entrar para o reino precisa ser por meio desse convite. O convite que o Senhor Jesus nos faz por meio do seu sacrifício. E esse convite precisa ser aceito. Então, a partir do momento que nós entramos no reino por meio do sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, nós cruzamos os portais do reino de Deus. Mas essa entrada no reino é só o início da nossa caminhada. Há um caminho que precisa ser percorrido. E esse caminho está sendo dentro desse navio, vamos colocar dessa forma, em que nós vamos estar viajando em direção a essa terra santa e maravilhosa que o Senhor nos tem reservado. Eu quero te convidar a ver comigo lá em Mateus capítulo 7, no versículo 13 e 14. A palavra do Senhor nos diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Essa é a porta do reino. Essa porta é estreita. E esse caminho que vai logo em seguida da porta também é um caminho estreito. E por que essa porta é estreita? Por que esse caminho é estreito? A porta é estreita porque essa entrada é individual. Nós não podemos entrar de braços dados uns com os outros. Nós não podemos entrar dentro de carros, de ônibus, de vans e de lugares de aglomeração. Nós precisamos entrar individualmente. É uma escolha pessoal, é uma decisão pessoal. E não apenas isso, ela também é estreita, porque para nós passarmos por ela, nós precisamos deixar para trás as nossas bagagens velhas. Nós precisamos receber tudo novo. Então, para que eu passe, eu não posso estar trazendo as minhas bagagens, eu preciso me livrar de todas elas, para que eu consiga passar por essa porta, para que eu consiga passar por esse caminho. Deve haver em cada um de nós, ao entrarmos no reino de Deus, a disposição de uma troca de identidade. Nós precisamos trocar a natureza do velho homem com seus velhos recursos e substituir isso pela natureza do novo homem em Cristo com seus novos recursos. Com isso nós abrimos mão de tudo que entendíamos por justo, por reto, por verdadeiro, por digno, e nós passamos a entender o que é essa dignidade, o que é essa verdade, o que é essa justiça a partir do próprio Deus. E tomar posse de recursos novos para vivermos essa vida, para desenvolvermos a nossa vida e guerrearmos as nossas guerras. Amém? Em João 17, no versículo 19, a palavra de Deus nos diz: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo. São palavras do próprio Senhor Jesus, na oração que Ele fez diante do Pai a favor de cada um de nós. Esse texto, se você nunca prestou atenção nele, eu te convido a ler. É um texto maravilhoso. É a oração do Senhor Jesus por todos nós, pelo seu povo, pela sua igreja, por aqueles que creram nele, por aqueles que são seus. Ou seja, por aqueles que entraram pelas portas do reino, aqueles que pertencem ao seu próprio reino. Você faz parte disso. Então vejam as palavras que o Senhor Jesus ergueu diante do Pai a teu favor. E nessa oração o Senhor fala, é a favor deles, poderíamos dizer, Pai, que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu vou fazer um resumo muito resumido do que é santificação. A santidade é você se empoderar dessa natureza nova, para que fortalecendo essa nova natureza, você consiga subjugar por meio dela a velha natureza. Essa é a santificação a qual Deus nos chama. Nós precisamos, de fato, fortalecer esse novo homem em Deus,
para que ele seja mais forte do que o velho homem. Às vezes a gente tem um entendimento equivocado de que quando nos entregamos a Jesus, o nosso velho homem morre. Na verdade, ele não morre, a carne continua ali. E a guerra da carne contra o espírito, ela se mantém. É uma guerra incessante, não só da carne contra o espírito, mas do espírito contra a carne. E é nessa batalha que nós precisamos fortalecer uma dessas partes. A parte que estiver mais fortalecida é a parte que vai vencer essa batalha. E nós precisamos fortalecer o nosso espírito juntamente em comunhão com o Espírito Santo de Deus para que ele prevaleça contra a nossa carne. E ela não possa, de fato, nos subjugar. Como a própria palavra de Deus diz em Gálatas, que andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. É importante que a gente caminhe no Espírito, alimentado pelo Espírito Santo de Deus, uma comunhão íntima do nosso espírito com o Espírito de Deus, para que possamos prevalecer contra a carne. E é importante também nós nos lembrarmos que o Senhor do Reino disponibilizou para todos nós todos os recursos do seu reino, para que nós pudéssemos ser fortes o bastante e termos as armas suficientes para vencermos todas essas guerras. A palavra de Deus diz que ele venceu o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé no Senhor Jesus, a nossa fé na sua palavra, a nossa convicção de quem ele é e do que ele se dispõe a fazer por todos nós. Conhecermos a palavra de Deus não é apenas para que a gente saiba falar dela. Estudarmos a palavra de Deus não é apenas para nós sabermos o que está escrito nesse livro. É para que esse livro passe a fazer parte da nossa essência, para que ele nos transforme. É como uma água cristalina que invade um recipiente de águas turvas. E quanto mais água limpa entra, mais águas turvas saem. E essa água vai sendo renovada, a ponto de virar água cristalina. Esse é o processo de santificação, esse é o processo de transformação que o Senhor quer operar nas nossas vidas. O velho homem sendo substituído pelo novo homem, o velho homem sendo subjugado pelo novo homem. É isso que o Senhor quer estabelecer em cada um de nós. E na segunda carta de Pedro, ele nos diz no capítulo 1, versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Esse virtude acaba com uma vírgula, tem um texto que segue a partir disso, mas eu vou parar aqui, porque eu quero que a gente foque nisso. O Senhor do Reino disponibiliza para nós todos os recursos que nós precisamos. Nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Nós podemos sim fazer cara de piedosos, podemos até escolher palavras de piedosos, podemos até ter algumas atitudes de piedosos, mas sermos piedosos na nossa essência é somente por esse poder de Deus nas nossas vidas, por essa transformação de dentro para fora que o Senhor quer fazer. O velho homem que segue a imagem de um Adão pecaminoso, caído, destituído da presença de Deus, sendo substituído por um novo homem, refeito à imagem e semelhança de Cristo, aquele que veio e que prevaleceu contra o pecado. A gente precisa se apossar e buscar isso com todas as nossas forças, porque senão essa palavra preciosa que o Senhor nos deu, ela não serve para nos transformar. E a entrada do reino passa a ser algo que nós passamos pelos portais e nós não nos desenvolvemos. Então estamos dentro da cabine do navio, ou então apenas no convés, admirando todo o restante. E a gente precisa saber que tudo que está ali foi feito e foi pago altíssimo preço para que usufruíssemos até o último deleite que esse navio nos proporciona. Amém? Precisamos ser achados como bons dispenseiros, aqueles que sabem que têm acesso às dispensas celestiais e que conseguem entrar nelas, tomar do que o reino nos proporciona e não só usufruir no seu próprio benefício, mas dar àqueles que estão à sua volta.
Nós precisamos ser achados como bons dispenseiros. A questão é, quantos têm tido acesso à dispensa? E aqueles que têm tido acesso a essa dispensa, quantos têm sido aqueles que entregam aos demais a subsistência dada por essa dispensa, ou até quantos são aqueles que têm usufruído para si mesmos? Porque há aqueles que são veículos de bênção, mas eles mesmos não estão usufruindo. Como o apóstolo Paulo diz, para você, depois de ter sido usado por Deus para edificar muitas coisas, você mesmo não seja encontrado desqualificado, ou você mesmo não venha estar caído, é preciso que a gente usufrua e dê das dispensas do reino de Deus que estão abertas para cada um de nós. Vamos voltar então à analogia do navio. Nós estamos usando nessa analogia o mar como uma representação do mundo, né? E estamos usando o navio como a representação do reino de Deus e da vida que ele nos oferece, da vida que ele nos propõe a termos. Então, entenda essa imagem. O navio, ele está no mar, mas ele não pertence ao mar. Ele está no mar, ele flui sobre as águas, mas ele não faz parte do mar. E lá em João, na mesma carta que nós já citamos, na mesma oração que nós já citamos de Jesus intercedendo por nós, no versículo 15 o Senhor diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então é importante nós entendermos, nós estamos nesse mundo, mas nós não fazemos parte dele. Nós não temos que caminhar de acordo com ele. Nós precisamos ter em nós a essência do reino de Deus e não do reino deste mundo. E aí, continuando na analogia do navio, o navio está no mar, mas não pertence ao mar. Ele desliza sobre as águas, mas ele não está imerso nas águas. Ele está sobre as águas. Quando eu estava pensando a respeito dessa imagem, eu me lembrei do Senhor Jesus caminhando sobre as águas. Como quem diz, eu caminho nesse mundo, mas eu não me contamino com ele. Eu caminho sobre ele. Ele está debaixo dos meus pés. É tremendo a gente pensar nisso. É tremendo nós pensarmos que nós podemos andar nesse mundo e não nos contaminarmos nele. Ah, mas isso é impossível. Com os recursos que Deus nos disponibiliza por meio do seu reino, é possível fazer isso. É possível fazermos isso. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, João nos diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo jaz no maligno e nós não podemos estar imersos no mundo. Nós precisamos estar com o mundo debaixo dos nossos pés, como o Senhor Jesus caminhando sobre aquelas águas. E a palavra ainda nos diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ainda nessa carta de João: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Com quem nós queremos estar alinhados? Com o Pai, com o reino do Pai, ou com o mundo, ou com o reino do mundo, ou com o Senhor deste mundo? Porque o mundo jaz no maligno. Nós precisamos fazer essa escolha. Nós escolhemos então caminhar com o Pai, amém? Caminharmos debaixo da regência dos valores que vêm do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Tiago capítulo 4, a palavra do Senhor nos diz no versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É como água e óleo, não se misturam. Nós não podemos misturar as coisas do mundo com as coisas de Deus. Ou nós caminhamos com Deus, ou nós caminhamos no mundo. E não há como estarmos com as nossas pernas divididas, uma em cada lugar. Porque aquele que não ajunta, diz o Senhor Jesus, esse espalha. Então, se nós não estamos com ele, nós não estamos com ele, estamos contra ele. Como a palavra de Deus nos diz.
aquele que se constitui amigo de Deus, na verdade, aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Seguindo então a analogia do navio, eu quero só repetir para a gente reforçar essas ideias. O navio, ele está no mar, mas ele não pertence ao mar. Ele desliza sobre as águas, mas ele não está imerso nas águas. E ele tem o seu rumo próprio e não o rumo que as correntes das águas propõem. É importante nós pensarmos no que isso significa. Quem vai pelas correntes das águas é guiado pelas águas. Quem vai no seu próprio rumo estabelecido por si mesmo é guiado pelo seu próprio rumo, pela sua própria escolha. Nós escolhemos servir ao Senhor e nos submetermos à sua condução. Então o navio, ele não é conduzido pelas correntes das águas, ele é conduzido pelo seu capitão, guiado pelo leme, que determina a direção em que ele vai, e pelos motores que o fazem caminhar às vezes contra as correntezas. E o que Efésios nos diz? Nos quais andastes outrora, ou seja, caminhos, no modo de proceder que andamos antigamente, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. São as correntes do mundo que nos levam, que nos empurram ou que tentam nos empurrar em direção contrária à direção que o Senhor tem nos dado. O nosso alvo é a terra prometida pelo Senhor Jesus. A Nova Jerusalém, que nós comentamos aqui no início. E nós só chegaremos lá, estando nesse caminho estreito, guiados pelo nosso capitão. Amém? Um dos princípios fundamentais que nós precisamos compreender é que nada, absolutamente nada, do que nós tenhamos deixado para trás para estarmos nesse navio tem mais valor do que estarmos no navio. Ou seja, nada que nós tenhamos que abandonar ou abortar das nossas vidas tem mais valor do que estarmos nesse reino, caminhando nessa direção dessa cidade gloriosa que tem a glória de Deus como lâmpada sobre ela. Em Mateus capítulo 4, no versículo 44, a palavra do Senhor nos diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Esse texto, para mim, ele é muito impactante. E já há muitos anos atrás, quando eu lia esse texto, eu não conseguia entender muito bem o que ele queria dizer, porque eu dizia assim para mim mesmo: se o homem encontrou o tesouro e o escondeu, por que ele vendeu tudo o que ele tinha, se desfez de absolutamente tudo que ele tinha para comprar o campo? Por que ele, achando esse tesouro no campo, ele não tomou o tesouro e levou para ele? Um tesouro que ninguém sabia que existia ali. Olha a mente do velho homem, uma mente de usurpação, de tomar posse do que não é seu, porque o tesouro estava dentro de um campo que pertencia a outra pessoa. Essa é a mente natural, é a mente do homem carnal, que pensa fora da justiça de Deus. As coisas do Senhor não podem ser feitas de qualquer maneira. Elas precisam seguir princípios. E os princípios estão descritos na palavra de Deus. Se nós pegarmos ali os 10 mandamentos, eles dizem respeito a essas coisas, por exemplo. Que você não avance nem 1 milímetro do teu terreno em direção ao terreno que pertence ao teu irmão. Respeita os limites desse terreno. Não usurpe o que não é seu. Então, se eu quero algo que está dentro daquele campo, eu preciso comprar aquele campo. Que uma vez sendo meu, eu tenho direito a tudo que está dentro dele. E esse homem, entendendo que esse tesouro valia muito, ele pensou: indiscutivelmente vale a pena que eu me desfaça de tudo que eu tenho para que eu possa adquirir esse tesouro, porque esse tesouro é maior do que tudo que eu tenho. E aí então, no capítulo 13 de Mateus, lá no versículo 45, a palavra de Deus nos diz uma outra parábola.
ela diz: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. De novo, é a mesma coisa, é a mesma ideia. Eu me desfaço de tudo que eu tenho, porque essa pérola tem maior valor do que tudo que eu tenho. Então é importante a gente se lembrar que tudo que eu tenha deixado para trás, para entrar pelos portais desse reino, para estar no caminho, ainda que seja estreito, ainda que eu precise estar me despojando de tudo que eu carrego para conseguir passar por esse caminho estreito, ainda assim vale muito a pena por tudo que eu receberei a partir deste reino, que já vem de encontro à minha vida, ainda nesse caminho estreito, né? Ainda nesse caminho eu posso usufruir de tudo o que o reino me proporciona. É curioso a gente pensar que alguns não estão procurando nada, né? O homem estava simplesmente andando naquele campo e ele encontrou um tesouro precioso. Ele não estava buscando um tesouro precioso, mas ele se deparou com aquele tesouro precioso, e uma vez reconhecendo o valor do tesouro, ele vai e se empenha por alcançá-lo. Outros, eles estão à procura, como aquele comerciante de pérolas, ele vinha procurando pérolas, e quando ele se depara com a que tem muito valor, ele reconhece o valor dessa pérola, e ele também se desfaz de tudo em busca desse grande tesouro. Então, quantas vezes nós também somos assim? Não estamos à procura de nada e de repente nos deparamos com o tesouro. Ou até que já estejamos procurando, ansiosos por encontrar algo que traga significado para as nossas vidas. De repente nós esbarramos com isso e nós reconhecemos imediatamente o imenso valor desse tesouro. Mas então, de uma forma ou de outra, nós precisamos nos desfazer de todas as coisas para alcançarmos esse tesouro, para passarmos por esses portais, para caminharmos nesse caminho estreito. A palavra de Deus nos diz: porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. E a palavra do Senhor nos fala que nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E aí nós o encontraremos, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Não pode ser algo que a gente queira mais ou menos, porque quem quer mais ou menos ainda não entendeu o valor e a grandeza desse tesouro. É preciso que você compreenda a grandeza desse tesouro. Se o povo de Israel tivesse compreendido como era a terra que o Senhor havia destinado para eles, se eles estivessem no meio daquele deserto, enxergado, visualizado, crido na grandeza dessa terra, na beleza dessa terra, na fertilidade dessa terra, eles jamais teriam ambicionado voltar para o Egito. Eles jamais teriam sentido saudade do que eles viviam no Egito. Porque é curioso que o povo sentia falta dos melões, né, dos alhos, das cebolas, mas ele não se lembrava dos chicotes, da humilhação, da privação, do jugo que pesava sobre eles. Nós não podemos olhar para o mundo que nós deixamos para trás, sentindo falta das coisas que aquele mundo nos dava, porque junto com qualquer coisa que o mundo pudesse nos dar, também vinha uma carga de jugo, também vinha uma carga de opressão, de angústia, de infelicidade, de vazio existencial. E a gente precisa entender que o que está à nossa frente é impagável. Só mesmo o Senhor Jesus, na sua perfeição, no seu ser imaculado, poderia ser capaz de pagar esse preço. Nenhum de nós teríamos como pagar esse preço. Mas o Senhor pagou esse preço e nos disponibilizou um reino precioso. Lá em Romanos capítulo 8, no versículo 18, a palavra do Senhor nos diz: porque para mim, diz Paulo, tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É exatamente como aquele povo no deserto. Os sofrimentos, o desgaste, o cansaço,
uma certa privação que de fato eles viviam, ou até o desconhecimento do que os aguardava, todas essas incertezas, tudo isso a gente poderia entender como os sofrimentos do tempo presente, as guerras que nós enfrentamos hoje, toda a nossa luta contra o pecado, contra a maldade, contra esse sistema mundial tão cruel, tão cheio de aflições, tão cheio de desigualdades, tão cheio de preconceitos, tão cheio de ofensas, de tristezas, de perdas, de dores. Esse momento que nós estamos vivendo da pandemia, não só perdas, luto, escassez, incertezas, medo, mas tantas outras coisas, as privações que nós estamos vivendo, a privação social, que tantas vezes é tão necessária para nos sustentar emocionalmente, para nos animar, para nos fortalecermos uns aos outros, tantas coisas importantes, mas o tempo, estou certo de que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Você, eu, nós precisamos enxergar o que nos aguarda, o que o Senhor tem reservado para cada um de nós, mas não pense que você só vai usufruir disso quando você chegar lá. Entenda que essas coisas já estão disponibilizadas para nós, não plenamente, mas em parte. Não completamente, mas como em espelho, como a palavra de Deus nos diz. Nós vemos e compreendemos parcialmente, mas já podemos usufruir do consolo, do ânimo, do conforto. Nós podemos usufruir de uma sabedoria que o mundo não nos dá. Nós podemos usufruir de promessas e de poderes que Deus já nos entregou e confiou às nossas mãos, poder para libertar, poder para curar, poder para fazer sinais e maravilhas. Nós temos que ter sede e fome dessas coisas. Se não temos usufruído de um poder realmente nítido e claro através das mãos da igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar clamando por isso. Porque a igreja primitiva usufruía desse poder e tantos outros irmãos nossos nos tempos todos, até o dia em que nós vivemos, já usufruíram desse poder. E nós também podemos usufruir. Vamos clamar por esse avivamento, vamos clamar pelo derramamento desse Espírito que nos capacita, que flui através das nossas vidas, podendo libertar, curar, fazer sinais e maravilhas, como mortos que ressuscitavam, como pães que eram multiplicados, como azeite que era infinito e nunca acabava. Tantas coisas que Deus fazia, como Deus fez com o povo no deserto. Uma nuvem que os protegia do calor do sol durante o dia, uma coluna de fogo que os aquecia e iluminava aquela noite tão escura do deserto, afugentando os inimigos naturais daquela terra. Nós sabemos que o Senhor é conosco. O Senhor Jesus nos disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se nós não temos usufruído da companhia, da presença do Senhor Jesus ao nosso lado, nós precisamos buscar isso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E se você não sente que o seu coração está completamente voltado para o Senhor, peça isso ao Senhor Jesus. Pai, atrai o meu coração para ti. Como o Senhor atraiu a atenção de Moisés por meio daquela sarça, atrai o meu coração à tua presença, Senhor, porque eu preciso me aproximar de ti. Moisés disse isso. O que é aquilo? Eu preciso me aproximar e entender o que é aquela sarça que queima e não se consome. Nós precisamos nos aproximar da presença de Deus. Em Marcos, capítulo 4, no versículo 11, a palavra de Deus nos diz: a vós outros vos é dado conhecer os mistérios de Deus, os mistérios do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Todas as vezes que eu leio, no início da minha caminhada com Jesus, quando eu li esse versículo, eu dizia: eu quero ser esses que entendem.
Eu quero fazer parte desse grupo, dos que entendem. A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Eu quero fazer parte desse grupo que Jesus diz, a vós outros. Mas à medida em que a gente vai caminhando com o Senhor e vendo que nós fazemos parte desse grupo, a percepção e a reação diante da leitura desse versículo é outra. É dizer, Senhor, como eu te sou grata por poder compreender a tua palavra, por poder fazer parte desses que entendem, por poder usufruir dessas palavras que são reveladas a mim, que são reveladas a você, porque aqueles que não têm essa revelação não terão como se arrepender e como se converter, e por isso não serão perdoados. Olha que preciosidade nós temos. Por isso nós não podemos mesclar essas águas cristalinas com aquilo que é impuro, porque é precioso demais. É precioso demais. Como não nos esforçarmos por algo tão precioso? Como não abrirmos mão de qualquer coisa que possamos ter em prol de alcançarmos esse tesouro? Antes de nós falarmos mais sobre as preciosidades do reino de Deus e de tudo que o Senhor prometeu para nós e disponibilizou para nós, eu quero falar com você hoje mais um pouco sobre como Deus te julgou precioso. Existe uma diferença, as preciosidades do reino e o quanto Deus julgou que cada um de nós é precioso. Lá em João, no Evangelho segundo João, no capítulo 3, no versículo 16, um versículo muito conhecido. A palavra de Deus nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é importante que você entenda que essa disposição de dar a conhecer-se e de trazer ao seu reino é para todos. Lembra daquela parábola que nós lemos na quarta-feira passada, do convite às bodas? O convite foi dado ao povo de Deus e aquele povo não valorizou o convite. Então o Senhor, dono daquela festa, ele disse aos seus servos, vai por todos os becos, ruelas, por todos os lugares e convida a todos que venham. Esse convite é dado a todos. Jesus deu a sua vida por todos, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há um condicional. É preciso crer. É preciso que creiamos no sacrifício de Jesus. E como diz o texto que também lemos na semana passada, que nós creiamos no nosso coração que... Não, é que, desculpa, vou ler a ordem do versículo. É que confessemos com a nossa boca que Jesus veio, deu a sua vida por nós e creiamos no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É preciso que nós creiamos. É preciso que nós tomemos posse desse reino. E aqui o versículo diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá no versículo 3 do capítulo 17 de João, o Senhor Jesus nos diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Jesus falando com o Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna, por isso ela começa agora. Por isso o reino começa agora. Que nós conheçamos a Deus, o único Deus verdadeiro, o Pai, e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem Ele enviou, para que nós pudéssemos também ser filiados a Ele, pudéssemos também fazer parte dessa família. Em Romanos capítulo 8, versículo 3, Paulo nos diz, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado,
Esse versículo parece complexo. Vamos entender o que ele está dizendo. Porque o que era impossível à lei? Porque a lei foi estabelecida por meio de Moisés para que nós entendêssemos, para que aquele povo naquela época pudesse entender o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, o que é aprovado e o que é reprovado. Mas o homem, na sua natureza pecaminosa, não deu conta de, não apenas no exterior, mas também no seu íntimo, viver a verdade dessa lei. Ele não conseguiu por seu próprio esforço resgatar a natureza divina que Deus deu a Adão, aquele homem que acabou virando um anão, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus e ele se tornou de fato um anão, minúsculo, diante de tudo que Deus queria fazer nele e através dele. E a natureza pecaminosa, ela de fato nos faz minúsculos diante da grandeza do que Deus quer fazer nas nossas vidas. Porquanto que fora impossível a lei, porque pela lei nós não fomos capazes de nos achegarmos a Deus novamente, no que estava enferma pela carne, porque é a nossa carne que nos leva ao pecado. É a nossa carne que nos leva à concupiscência. E a palavra de Deus diz quais são as obras da carne e não há nenhuma coisa boa descrita nas obras da carne. Então, é enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, ou seja, por meio do seu próprio Filho, Deus fez o que era impossível para nós fazermos. Ele nos capacitou através de Jesus, que em semelhança de carne, porque também ele veio nessa disposição, né, nessa fragilidade, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, Jesus estava tão sujeito a pecar quanto todos nós estamos, com efeito, não pecando em nenhum momento e não sendo subjugado por essa carne, condenou Deus na carne o pecado. Não foi a carne de Jesus que foi para a cruz? Não foi nela que foi colocado todas as nossas dores, todo o nosso pecado, toda a nossa imundície? Não foi nela que foi colocada todas as nossas impurezas, todas as nossas desonras? Por isso, naquele momento em que Jesus estava repleto e tomado dessa carne que era nossa sobre ele, de toda essa maldição que estava sobre nós e que ele levou sobre si, naquele momento ele diz: Pai, por que me desamparaste? Naquele momento ele não podia mais ter comunhão com o Pai, porque não há comunhão entre trevas e luz, não há comunhão entre o santo e o pecador. E naquele momento Jesus não era pecador, mas ele trazia sobre ele todo o nosso pecado. Por isso, por meio do sacrifício de Jesus, nós podemos fazer o que a nossa própria carne não conseguiu fazer. E em Romanos 8, no versículo 32, a palavra de Deus diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nisso se revela o amor de Deus por cada um de nós. Ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, para nos resgatar, para resgatar a nossa comunhão com ele. Se isso não é valor, se isso não é amor que alguém dá a outro alguém, eu não sei o que pode ser maior amor do que esse. Esse é o valor que Deus dá a cada um de nós. Esse é o valor que Deus dá a você. Então, entenda isso antes de você compreender os valores de tudo que Deus tem reservado para você. Entenda o tamanho do valor que Deus deu a você. A palavra de Deus diz: a quem muito foi perdoado, esse amará mais. Por isso é importante que a consciência do tanto que Deus fez por nós e do tanto que Ele se dispõe a fazer cada dia por nós, nos leve a amá-lo cada vez mais. Porque Ele nos perdoou, Ele nos lavou, Ele nos redimiu. A palavra de Deus diz que Ele nos tirou de um tremendal de lama. E Ele nos lavou, nos colocou vestes novas. Colocou sobre nós um anel no dedo que representa a autoridade.
a autoridade que Ele nos dá neste reino, no qual nós já podemos usufruir. Esse foi o valor que Deus te deu. Ele te colocou a imagem e a semelhança do seu Filho Jesus. Ele te colocou podendo ser filho de Deus, como Jesus é filho de Deus. Ele nos adota sem distinção, com imensurável amor de Pai. Por isso, meu irmão, eu quero te dizer, ou minha irmã, quando no seu coração houver dúvidas, que você diga: eu não entendo por que Deus está permitindo essas coisas na minha vida, eu não entendo por que eu estou passando por essas coisas, eu não entendo por que Deus permite que certas coisas aconteçam. Ao invés de você deixar que o seu coração se turve diante de tantas dúvidas, tanta incompreensão, lance fora de você o que você não entende e passe a tomar posse daquilo que você crê e daquilo que você conhece. O nosso Senhor Jesus foi revelado para cada um de nós. E a palavra de Deus nos revela quem Jesus é, quem Deus é. E a partir do conhecimento dessa palavra, nós precisamos caminhar por fé, por aquilo que nós conhecemos e não pelo que compreendemos. Nem sempre nós vamos compreender, mas nós caminhamos pelo que conhecemos e não pelo que compreendemos. Amém? Falar das coisas preciosas que o Senhor tem reservado a cada um de nós é para a semana do próximo estudo. Vou deixar essa curiosidade no seu coração e eu espero que você continue aqui comigo para que a gente possa avançar no estudo da palavra de Deus a respeito do reino de Deus. Amém? Não deixe de estar aqui na próxima quarta-feira. Acho que próxima, Ingrid, por favor, a próxima é estudo, é a quarta. A próxima quarta-feira é a família. É a família. Então nós vamos continuar esse estudo sem ser a próxima quarta, na primeira quarta da semana de junho. Amém? Guarde o seu coração ansioso, pesquise, estude, busque, peça a Deus que você possa compreender, para que nós possamos usufruir de todas essas coisas, em nome de Jesus. Eu também quero te lembrar que hoje, à meia-noite, o pastor Heitor vai estar com a live no Instagram, no Raiar de um Novo Dia, com orações a respeito de família, que você possa se juntar a nós em oração. O objetivo dessa live é que nós estejamos juntos. Se não podemos estar juntos fisicamente, vamos estar juntos pelo Instagram, orando juntos. Ali, pelo aquele chat ali, a gente vai trocando ideia, a gente vai concordando, a gente vai colocando pedidos de oração, a gente vai interagindo como corpo de Cristo, em nome de Jesus, usufruindo dos poderes do mundo vindouro. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos colocar diante de Deus o nosso coração, a nossa vida. Pai, eu me uno juntamente com cada um dos meus irmãos que acompanham esse culto, Pai. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, Tu que fizeste tudo. Lá na cruz o Senhor bradou: está consumado. Tu fizeste uma obra completa, Senhor, para que nós tivéssemos acesso ao Teu reino, para que nós pudéssemos, por meio desse caminho, conhecer e usufruir da beleza, da grandeza, da Tua glória, das Tuas virtudes, do Teu poder, de todas as verdades, da Tua justiça, do Teu amor, da sabedoria, Senhor, de todas as coisas que advêm do Teu reino. Nós podemos usufruir por meio desse sacrifício perfeito que Tu fizeste na cruz do Calvário. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, instiga o nosso íntimo, Pai, pelo mover do Teu Espírito, há uma inquietação, há uma insatisfação, há um anseio ardente de conhecermos, não apenas pela leitura da Tua palavra, mas no nosso íntimo, na nossa vida, no nosso dia a dia, em cada circunstância da vida, usufruirmos desse reino nas nossas vidas, Pai.
E não apenas usufruirmos, mas sermos como dispenseiros fiéis que entregam aos seus conservos ou até mesmo aquele que ainda não te conhece, para fazer papel de luzeiro, de sal e atrair essas vidas à tua presença, Pai. Tu andavas por esse mundo e tu curavas indistintamente. O Senhor fazia o bem indistintamente. O Senhor amou indistintamente. Que nós possamos viver dessa forma, por meio do poder do Teu Espírito em nós. Por isso, Senhor, eu me uno ao coração de cada um dos meus irmãos que agora ora comigo. Se há quem não consiga, se há quem não entenda, se há quem não anseie, mas que de alguma maneira deseje, Senhor, eu te peço, ajuda, instiga, aquece a chama, Senhor, nos nossos corações, para que todos possamos alcançar o pleno conhecimento da verdade e usufruirmos dos poderes desse reino vindouro, Senhor, até o dia em que Tu hás de vir e nós poderemos de fato sermos conhecedores como somos conhecidos, contemplarmos essa glória, Senhor, que iluminará toda a cidade. Senhor, Te conhecermos como Tu nos conheces. Nos rendemos a Ti, Jesus. Nos rendemos aos Teus pés. Hoje, pelo que conhecemos por meio da Tua palavra, crendo que amanhã os nossos olhos verão plenamente. Te louvamos, ó Deus, Te bendizemos por tudo e nos entregamos em Tuas mãos. Completa a Tua obra nas nossas vidas. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.